Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus seja com todos vocês. E olha nós aqui de novo, mais um tema, a continuação, né? Vamos dar continuidade aos que nós já vem gravando. E aqui está falando Abraão e Ló se separam. Uma história que muita gente já conhece, né? Que é o filme hoje relata. Só que o filme não relata igual a Bíblia hoje. A Bíblia é o melhor para a gente ver essas coisas. A gente saber o que é que aconteceu verdadeiramente, para a gente ver como é que foi. E eu achei aqui um tema muito interessante, meu irmão. Nossa, uma coisa que eu não sabia, não conhecia. A gente lê hoje a Bíblia várias vezes, só que do momento que a gente vai fazer essas coisas assim, é que a gente começa a prestar bem atenção, viu, menino? E eu aprendi aqui umas coisas aqui que eu não sabia de jeito maneira, meus irmãos. E vi que é uma coisa boa. Quando a gente faz isso, é uma coisa boa, viu? Você aprende demais, aprende muito, muito, muito. E voltando aqui, eu prestei atenção em alguns aspectos aqui, alguns trechos que eu foco bastante, que é coisa boa demais. Se a gente puder fazer isso cada vez mais, seria melhor, tá? Que é uma coisa boa pra gente, meus irmãos, é uma coisa boa, é uma coisa que preenche qualquer vazio, preenche qualquer ambiente. A sua vida pessoal, a sua vida amorosa, a sua vida cotidiana, muda tudo, muda tudo. Só que o duro é que a gente diz assim hoje, muda, mas pro bem, é coisas boas. Então eu deixo hoje para vocês e peço que vocês façam. Eu sei que às vezes é trabalhoso, eu sei que é difícil, mas nada para Deus é impossível, é difícil para a gente, mas nada para Deus é difícil, viu? A gente vai ouvir aqui, ó, para vocês verem. Gênesis capítulo 13. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. Se a gente for ver bem aqui mesmo, já relata na Bíblia, né, que Abraão era muito rico, muito mesmo. Então, para a gente ver isso daqui hoje, e ainda ficou mais rico ainda, né? E ainda que nem se diz o ditado, foi agraciado pela graça do Senhor. É uma coisa tremenda, meus irmãos. Uma coisa maravilhosa, né? Que a gente possa hoje fazer nas nossas vidas aquilo que é melhor. Ali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois. Aqui, se a gente for ver bem, Abraão já tinha saído desse lugar, né, e tinha ido para o Egito. Porque houve aquela seca, né, que nem se diz que lá atrás mostra, houve uma seca bastante. E é o único lugar que tinha, que a gente hoje sabe que o Egito, nessa parte, sempre
foi, né, bem, bem estruturado, às custas de muitas escravidões, né, porque era muitos escravos daquela época, né. Se a gente for ver bem, era um povo que escravizava muitos povos, né. Então, por isso que era assim. E quando as pessoas não tinham água, não tinha comida, não tinha nada disso, né? E partia para o Egito, né? Que o Egito sempre tinha. A Bíblia hoje nos relata isso, né? Nos mostra isso. Ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Se a gente for ver bem aqui, ó, para ver que hoje, até hoje mesmo é desse jeito. Só que nessa época aí já tinha isso, já tinham as contendas já entre irmãos. Porque se a gente for ver bem o povo nessa época aí era irmão, gente. E já tinha nessas contendas. Só que Abraão era um homem muito sábio, né? Abraão tinha um conhecimento muito grande e, olhando isso, sempre aconselhava, né, os outros. Se a gente for ver bem na história de Abraão todinha, é assim. E mesmo assim, ainda tiveram que se separar. Se a gente for ver bem aqui, a Bíblia nos conta isso, né? E hoje eu quero focar nisso daí. Por que não a gente ser diferente? Por que não a gente não viver de contendas em contendas? Hoje eu vejo uma coisa, às vezes, a gente temos um negócio. Aí você tem lá 20 funcionários. Por que não esses 20 funcionários ser unidos? Por que não, gente? Por que a gente não pode ser dessa maneira? Por que a gente temos que ser diferente? Por que a gente temos que ser ruim, que nem se diz, e não bom o tempo todo? Porque eu creio se a gente for bom, se a gente fizer igual Deus ordena a fazer, eu creio que tudo dá certo. Tudo aí a gente vai viver bem, em comunhão um com os outros. Entendeu? Que a gente possa viver desse jeito, meus irmãos. Que a gente possa, hoje, saber que mais importante do que os bens material é a vida do seu irmão para você. Hoje a gente temos que focar nisso. É isso daí que Deus quer que a gente faça. Bens material, eles vão ficar tudo aqui. Você pode ter certeza disso. Que no céu você não vai entrar nada disso daí. Nada, nada, nada. A única coisa que relata hoje que você entra no céu com isso daí é a bondade que você fizer aqui na terra. É o bem pro próximo. É só isso que vai levar com você. Você vai levar com você. Porque vai chegar no dia do juízo final lá, o Senhor, nosso Pai Celestial, vai perguntar para você o que é que você fez de bom na terra. Aí você vai relatar, não, pai, fiz isso, 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 isso. Entendeu? Então é isso daí que a gente vai levar. Você pode ter certeza disso. Então que a gente possamos ver e aprender com isso daí hoje. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do... Eu fico vendo nessa passagem bem aqui, meus irmãos. Abraão, ele sabia que aonde ele fosse, Deus iria com ele. Aonde ele fosse, ele ia ser abençoado, porque o Senhor falou isso daí para ele.
Então que a gente possa aprender nesse foquinho bem aqui, ó. Foca bem nisso daí. O que é que você precisa para ser abençoado? É a mão do Senhor sobre a tua vida. É a mão do Senhor sobre o teu lar. É a mão do Senhor em tudo aquilo que você for fazer. Só que aí para você fazer e a mão do Senhor tem que estar junto contigo ali, você tem que fazer a vontade de Deus. Porque Abraão, ele fazia a vontade de Deus. Ele fazia, mesmo que ele fosse falho, mesmo que ele fosse pecador, mas ele fazia a vontade do Senhor. Então que a gente possa vir hoje ver e reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Uma parte que eu quero focar aqui também. Hoje muita gente faz isso. Muita gente faz. É uma coisa muito errada que muita gente faz. E eu quero focar bem nesse negócio para ver se a gente não pode mudar o nosso erro. Se a gente não pode mudar isso daqui que a gente faz hoje de errado. Se a gente for ver bem Ló aqui, quando Abraão, que diga meus irmãos, quando Abraão deu a sugestão para ele escolher o lado, qual era o lado que ele poderia muito bem ir? Se ele fosse para a direita, ele ia para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, ele ia para a direita. Ló, ele olhou pelos lados melhor. Pasto melhor, água bastante. Ele não olhou com olhar de amor, e sim ele olhou com olhar de interesse. Hoje muita gente faz isso. Se a gente for dividir uma terra com alguém, a pessoa, em vez de olhar para o que é ruim, não, ele vai olhar pelo que é bom da terra. Só que hoje uma coisa que eu quero focar aqui na tua vida, se tu prestar bem atenção, tu pode pegar a pior parte da terra, mas se você estiver com Deus, você pode ter certeza que você vai prosperar melhor do que o teu irmão que pegou aquela outra parte. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Então, uma coisa que a gente temos que focar hoje é isso daí. Vamos olhar para o próximo antes de olhar para nós mesmos. A gente temos que fazer isso. Se algum dia acontecer de uma maneira dessa daí, não olha com olhar de interesse. Não olha por que é melhor. Olha primeiramente para o seu irmão. Olha, eu estou dividindo a terra com ele. E o que eu quiser para mim, eu quero para ele. A gente temos que olhar isso daí. É o que você quer para você, você tem que desejar para o seu irmão. Você não pode querer o melhor e desejar o pior para ele. A gente temos que aprender isso, meus irmãos. A gente temos que aprender que Deus nos ensina isso daí, nos cobra isso. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o... Se a gente for ver bem ali, ó, a cidade de Gomorra, você pode ver que todo instante, Sodoma e Gomorra, todo instante, fala, né, na Bíblia inteirinha, que fala dessa cidade. Mas por quê? Essa cidade era má aos olhos do Senhor. Hoje, nós estamos vivendo num mundo que é mau. Só que tem muita gente aqui nessa terra buscando a presença de Deus. Então, uma coisa ainda compensa a outra. Se a gente for ver bem,
Deus, ele não vai fazer uma coisa, que nem se diz assim, destruir uma cidade, acabar com um país inteiro, se tiver um justo lá. Só que o que o Senhor faz hoje também é o certo. O Senhor vai tirar esse justo de lá para acabar com o país, para acabar com o mundo. O Senhor faz isso. Então que a gente possamos aprender hoje que a melhor coisa que a gente temos que fazer é servir a Deus de todo o coração, entregar nossas vidas para Ele. Sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abraão. Se a gente for ver bem, né? E Deus, ele cumpriu essa promessa, né? Ele cumpriu. Hoje nós somos descendente de Davi, nós somos desta geração que veio, né? De Davi, que veio de Abraão, que diga. E nós somos, né? Nós somos descendente de Abraão. Ali está escrito Abrão, mas a gente sabe que é Abraão, né? O pai da fé. Então que a gente possamos hoje ver isso, meus irmãos. Vamos ser fiel ao Senhor, vamos andar na sua presença, no seu caminho e buscar o que é melhor dessa terra para a gente. Hoje eu bato muito numa tecla hoje. É que nem se diz assim, muita gente precisa de ajuda. Muita gente precisa de uma cesta básica, muita gente precisa de um dinheiro para pagar uma água, para pagar uma luz. E muitas das vezes a gente faz para essas pessoas. Muitas das vezes a gente faz. Só que é que nem se diz o ditado assim, ó. Quando Jesus alimentou o povo lá com os peixes e os pães, só que ele deu o alimento primeiro, espiritual. Por que hoje você está falando assim? É porque é a verdade. Antes de você dar o alimento para a pessoa, dá um alimento especial que é Cristo na vida dela. Porque hoje você vai dar para ela um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, isso daí vai acabar. Ela não vai ter de novo. Agora, se você der Jesus para essa pessoa, se você der Deus para essa pessoa, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai prosperar melhor do que você se ela seguir na presença do Senhor. Tem tudo isso, meus irmãos, hoje. A gente temos que ver muito essas coisas hoje. Aprender do Senhor, que é manso e humilde, e ver o verdadeiro fundamento, reconhecer a palavra do Senhor hoje, o que é que ela te fala, o que é que ela te mostra, o que é que ela te ensina. A gente temos que ver tudo isso. Desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali, Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Gênesis, capítulo. Outra coisa que eu quero focar bem aqui, ó. Você pode ver que em todo lugar que Abraão ia, ele não deixava de adorar a Deus. A gente pode ver aí, ó. Você pode ver em todo lugar. Em todo lugar que ele ia, ele montava um altar para Deus, para fazer ali as oferenças para Deus, né? Hoje a gente não precisamos mais fazer isso. Hoje Deus não quer sacrifício mais de animal, isso e aquilo outro, porque hoje a gente não precisamos. Mas hoje o que é que o Senhor quer da nossa vida? O Senhor, Ele quer que nós ore.
Ele quer que nós busque Ele de todo o coração, que nós ore a Ele, que nós entregue a nossa vida a Ele e que faça a vontade dEle. Hoje é isso que Deus quer de nós, entendeu? É uma coisa que hoje a gente temos que focar muito nisso. 14. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Admá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei, Kedorlaomer, os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que Se a gente for ver bem aqui, ó, hoje existe muita guerra, né, desse jeito, e ainda existe até piores. Só que aí para você ver, era um povo que brigava, por quê? Por poder. Era só por poder. Era para ver quem é que tinha mais. Hoje também muita gente briga porque não quer o reconhecimento que Deus é Deus. Hoje eu vejo muito isso. Porque eu creio assim, ó. Se a gente fosse de Deus, verdadeiramente, uma pessoa vier brigar com a gente vai entregar nas mãos de Deus. Quem vai resolver com essa pessoa é Deus. Entendeu? Então, que nem se diz assim, a guerra perdia o sentido, porque a pessoa não ia querer brigar com Deus. Toda confusão, toda questão, se a gente fosse ver bem ali, Deus era que ia resolver para a gente. Então hoje a importância de servir a Deus é por isso e outras coisas mais, entendeu? Que a gente possamos cada vez mais servir a Deus. Aquele tempo se chamava Emispate. Eles arrasaram a terra dos amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Vocês focam aqui, ó, que eu quero também focar bem aqui agora, nessa parte. Se você vê a diferença da pessoa justa para a pessoa injusta, que é a pessoa ímpia, e para a pessoa justa, servo do Senhor. Eu quero focar bem aí, ó, para vocês verem a cidade de Gomorra, de Sodoma e Gomorra. Os reis, ó lá, ó, tudo que iam fazer não dava certo para eles. Mas por que não dava certo? Porque já viviam uma vida de erro, se vocês for ver bem. Viviam uma vida de pecado. Então que a gente possa aprender com esses erros deles. E toda vez que a gente for fazer uma coisa, vamos para os pés do Senhor.
Vamos buscar a direção de Deus, falar, Pai, é isso mesmo que o Senhor quer, meu Pai, que eu faça? Então eu farei. Se não for, meu Pai, isso daqui que você quer que eu faça, eu não vou fazer. Isso aí é que a gente temos que ver, meus irmãos. A gente temos que focar nisso. Hoje tem várias maneiras da gente fazer o que é correto diante de Deus. Tem. Muitas delas leva ao Senhor. Mas que quando a gente chega lá, o Senhor fala assim, ó, agora é do meu jeito. Você tem que ser desse jeito, ou então pronto, você não está servindo a mim. Só que hoje é muito fácil servir a Deus, é muito fácil. Quando a gente quer. Agora, se a gente não quiser, a gente só vai dar cabeçada na vida. Com certeza, só vai dando cabeçada, só vai dando cabeçada, só vai dando cabeçada. Uma hora vai cansar e fazer algo diferente na vida. Mas que eu olhe bem hoje, tomara a Deus que todo mundo reconheça que Cristo é o Senhor, que Deus é o Pai eterno, e assim todos façam a vontade dele. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e... Para ver aí, ó. Eu mesmo hoje eu consigo ver isso. Vamos supor aí, ó. O erro de Ló, lá atrás, que ele pensou nas terras boas, ele pensou nas águas, que tinha bastante água, nos seus animais, que ia ser farto, que ia ser pastos verdes. Só que aí, meus irmãos, o que é que eu falo para vocês hoje? Foquem nisso, foquem. Traga para a vida de vocês esses exemplos que acontecem aqui na Bíblia hoje. Se a gente for ver bem, Ló, olha o castigo de Ló aí. O que é que deu? Talvez se ele tivesse escolhido a outra parte da terra, às vezes poderia ser até ruim, mas Deus poderia abençoar a vida dele e ele ser um servo do Senhor. Igual Abraão e muitos foram. foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho... Outra coisa que eu foco bem aqui também, ó. Às vezes Deus nos dá chance, entendeu? Tá vendo? Uma pessoa fugiu e foi lá e contou para Abraão o que tinha se passado com o sobrinho dele. É uma coisa muito interessante, meus irmãos. tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Roba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão... Uma coisa que eu quero focar aqui também, meus irmãos, para ver aí, ó. Tudo que Abraão ia fazer, até na guerra aí, ó, para você ver, que Abraão, ele era abençoado. Em tudo que ele ia fazer aí, se a gente for ver bem. Vamos focar nessas partes aí, meu irmão. Pegar esses exemplos como coisa boa para nossa vida. trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois de haver derrotado... Se a gente for ver bem ali, ó. Com tudo que Ló fez de errado, Deus ainda deu uma segunda chance para ele, meus irmãos. Você pode ver ali, ó. Ele recuperou tudo.
os escravos, não perdeu nada, né? E foi abençoado. Voltou para a terra de volta, né? Deixou de sofrimento e viveu bem. Então que a gente possamos fazer essas coisas aí, meus irmãos. Que Dorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado. Se a gente for ver bem aqui, ó, como é que pode, né? Tem uma parte na Bíblia mesmo aqui que fala, né? Que Abraão era um homem bem com Deus. Só que era ele, né? Era só ele que tinha essas experiências com Deus. E aí, quando o rei foi lá em Abraão, parece que eles se conheciam fazia era tempo, né? Que foi um papo legal, um papo bom, uma coisa boa, né? E hoje nós temos que pegar isso aí como exemplo. Se a gente andar na presença de Deus, você pode ver, ó, é diferente. A do Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão de... Para você ver aí, ó. Muita gente fala hoje que o dízimo e oferta, isso e aquilo, aquilo outro, veio por causa dessas épocas bem aí. Que foi fazendo muita coisa pra esses negócios aí, né? Só que lá não era igreja, lá era o rei, né? Naquela época. E se a gente for ver bem aí, você pode ver, ó. É uma coisa bastante interessante, viu, menino? diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas Se a gente for olhar bem aí, ó, a gente tinha que fazer, acho que dessa vez assim, essas coisas, fazer assim, dessa maneira. Não pegar algo que alguém fizer para nós por interesse. Pegar só por pegar. Não, pegue com justiça. Porque às vezes você não precisa pegar aquilo. Então serve para essa outra pessoa. Entendeu? Que a gente possamos aprender isso daí. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Gênesis, Outra parte que eu vejo bem aí também, tá vendo como é que Abraão era justo? Ele não quis a parte dele, mas ele não falou pelos outros. Muita gente faz isso daí, muita gente fala até pelas pessoas que não tá nem junto dele ali. Que a pessoa não tá ali nem para se defender nem nada, e às vezes a pessoa faz isso daí, entendeu? Para ver aí, ó, vamos seguir um exemplo hoje. A gente vai fazer tudo certo diante de Deus. capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois disso, Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus. Se a gente for ver bem aqui, ó, para ver como é que é Deus. Deus já sabia o que Abraão precisava e assim o concedeu.
Então que a gente possa ver isso hoje. Não é só na vida de Abraão, não é só na vida dos antepassados, pode ser na nossa vida também dessa maneira. Só basta nós querer fazer o correto diante de Deus, meus irmãos. De que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu próprio filho será o seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí É uma parte interessante aí, meus irmãos. Olha como é que Deus é, né? Deus é tremendo, meu Pai. Deus, eu falo assim, Deus é maravilhoso. O homem já era velho, a mulher já era velha, mas assim mesmo tiveram um filho e foi herdeiro de tudo aquilo que eles tinham. E a gente conhece a história hoje, a Bíblia nos relata que Abraão viveu muito bem, morreu numa paz sem igual. Que a gente possamos também, meus irmãos, fazer essa mesma coisa, servir a Deus de todo o coração, para a gente alcançar essas coisas. o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Para a gente ver aí, né? O que Deus faz, meus irmãos. Se Deus te prometeu que vai fazer, você pode ter certeza que Ele faz. E hoje isso daí é exemplo de vida para a gente. Entendeu? A gente temos que ver isso aí, a gente temos que perceber essas coisas assim. E aprender com tudo isso aí, meus irmãos. Se a gente for ver bem aí, ó, é uma coisa muito tremenda, entendeu? É uma coisa muito certa que a gente faz hoje, é crer no Senhor nosso Deus e fazer a sua vontade. Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras. Porém, as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Se a gente for ver bem aí, ó, tá vendo? O povo, Deus já estava falando, né? Que o povo ia ser escravo, que o povo ia viver 400 anos. A gente olha bem, esse povo a gente sabe, né, que é o povo do Egito, que o Senhor os livrou da mão de Faraó, depois de enviar tantas pragas, né? E a gente vê isso daí hoje, meus irmãos. E a gente sabe disso daí hoje, ó. A gente sabe. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é tremendo. Então hoje que a gente possamos aprender com isso daí. Que a gente também pode ser um homem e uma mulher de Deus. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois
Se a gente for ver bem aí, ó, tudo isso aí se cumpriu. Que Deus falou para Abraão, tudo, 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 tudo. Então, o que eu olho bem hoje e foco na minha vida. Tudo que Deus te falar, você pode ter certeza que vai ocorrer. Pode ser que demore um pouco, mas vai acontecer. E às vezes só vai demorar muito porque você não está correto na presença do Senhor. Porque se você estiver correto na presença de Deus verdadeiramente, tudo aquilo vai se cumprir rapidinho na tua vida. De 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. Se a gente for ver bem isso aí se cumpriu, né? Que Deus não expulsou ninguém de lá. Isso daí se cumpriu. Foram castigados e bem, viu, menino? Então, para a gente ver isso daí, meus irmãos, Deus, ele é tudo na nossa vida. É só a gente querer ele e fazer a sua vontade. E a gente vai ser abençoado tanto nessa terra aqui, como no lugar reservado que Deus, Jesus, veio aqui e reservou para todos nós. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as... Para ver isso daí, ó. Umas promessas que foi cumprida, meus irmãos. Foi cumprida, tudo isso aí. Tudo isso foi cumprido. Tudo. Então hoje, eu já vi muita gente falar assim, nossa, mas o mundo vai acabar. Já faz tanto tempo que fala que Jesus vai voltar, isso e aquilo, aquilo outro. Olha, se a gente for ver bem, vai acontecer. A gente não sabe o tempo e nem a hora. Somente Deus sabe disso. Só que a gente temos que fazer o quê? Estar preparado para que nesse dia a gente possa subir para os céus. É o que a gente temos que fazer hoje. É se preparar desta maneira, meus irmãos. terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigaseus e dos jebuseus. Gênesis capítulo 16. Agar e Ismael. Só ter ali mesmo, para a gente ver uma coisa hoje. Por que não a gente viver bem? Por que não? Por que não hoje nós matar a carne? Encher o nosso espírito do amor de Cristo? Porque essas coisas aí nos revela tudo, meus irmãos. Essas coisas aí nos mostra a maneira que nós deveremos fazer. Por que não a gente fazer isso hoje? Por que não? O que é que a gente estamos esperando? A gente está esperando o quê? A volta de Cristo? Depois que Cristo voltar aí pronto, não vai ter. A gente já não vai poder mais fazer. Entendeu? Então que a gente possa compreender isso hoje. Que a gente possa olhar bem para isso daí hoje e fazer agora a vontade do Senhor na nossa vida. Deixar o Senhor fazer a transformação necessária. E Ele faz, meus irmãos, e Ele faz e faz bem. A gente só temos é que esperar. Esperei com paciência no Senhor.
Vamos esperar com paciência nele, vamos buscar a ele de todo o coração. E na nossa vida ele vai fazer tudo conforme a vontade dele e eu querer. Sarai, a mulher. Eu estava vendo aqui, ó. Uma coisa aí que a gente vê bem, nessa parte bem aqui. Vou deixar para o outro, mas aqui tem umas coisas aqui já bem importantes, se a gente focar bem. Vamos deixar mais para frente. Eu creio que até aqui já alcancemos para esse vídeo coisas boas. Coisas que poderemos fazer e ser bênção nas nossas vidas. Então que a gente possamos fazer isso daí hoje. Eu hoje só tenho que agradecer a Deus mesmo e desejar para vocês que o Senhor possa fazer na vida de vocês conforme a vontade dele e o querer dele. E que vocês permitam que ele tome conta da vida de vocês. É só o que eu posso desejar para vocês hoje, é isso. Que vocês tenham uma vida estabelecida na presença do Senhor. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa hoje. Vocês podem ter tudo na vida. Tudo, 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 tudo. Vocês podem ter carro, podem ter dinheiro, podem ter riquezas. Vocês podem ter mansão. Vocês podem ter tudo, tudo. Se vocês não tiver o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, de nada isso aí vai adiantar para ti. De nada vai adiantar. E ao contrário eu falo agora, você pode ter nada. Mas se você tiver Deus, você tem tudo. Então que você possa buscar a Deus hoje de todo o coração, enquanto você pode achar. Fica com Deus, meus irmãos. Que vocês tenham uma boa noite. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês e fazer na vida de vocês o melhor. Esse é o desejo que eu desejo hoje do fundo do meu coração para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e a família, em nome de Jesus. Amém?